Que bom estar aqui, hein? Eita, primeira pregação minha aqui nessa igreja. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro que eu tenho que me acostumar com o som, né, que é diferente. Pessoal, eu quero que vocês não se esqueçam de honrar, né? Eu honro vocês, como Fabiana falou, por todos vocês que se envolveram na mudança, em tudo que está aqui, tá? E eu quero que vocês honrem também esses homens que estão trabalhando no Grupo Help. Queria que o Grupo Help ficasse em pé. Tem mais o Marcelo que está fora lá. Amém? Amém? O Grupo Help e mais o Marcelo está lá fora. Eu quero uma salva de palmas para eles. Amém? Obrigado, queridos. Por que eu fiz isso, querido? O trabalho é pesado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que a gente está fazendo lá no prédio antigo? Vale para 3 mudanças, sabia? Faz 2 semanas que o pessoal está trabalhando, não é brincadeira, viu? Porque o mais difícil de uma mudança não é trazer as coisas, é você arrumar o lugar que você deixou. Até porque custa dinheiro, sabe? E foi por isso que a gente teve que vir logo para cá, porque para algumas pessoas precisamos explicar isso, né? A programação era fazer a mudança só depois de a gente voltar. Só que como o pessoal da imobiliária exigiram que assinasse logo o contrato, porque tinha gente que já queria o lugar, a gente teve que assinar, eu assinei até lá de Porto Alegre, né, digital. E isso significa que o tempo começou the time estava rolando. E se a gente não cuidasse de fazer a mudança logo, a gente ia pagar 2 aluguéis, o daqui e o de lá. Entendeu agora porque foi desse jeito trabalhado assim? O pastor lá, a Fabiana lá, teve que ser feito desse jeito, amém? Então eu estou muito grato por todos vocês que se envolveram e estão se envolvendo. E também é por esse motivo que ainda não temos aqui o reloginho, nem as coisas aqui dentro do salão, é porque toda a mão de obra está sendo colocada lá no outro prédio. A gente só vai começar a fazer alguma coisa aqui, daqui a uns 8, 9, 10 dias. Você está entendendo? Então, estou dizendo isso para pedir a tua paciência, que é fruto do Espírito, tá? Que talvez ainda tenhamos aí umas 2 semanas de calor e dessa forma que a gente está aqui. Mas, como Fabiana disse, nós estamos vendo o futuro. Diga, eu estou vendo o futuro, amém? Glória a Deus. Aqui vai estar muito diferente. Para começar desse teto, a gente vai baixar ele para ficar uma acústica melhor, tá? Vamos botar aqui 2 ou 3 ar-condicionados, inicialmente 2, de 60 mil, tá? Isso aqui vai ter uma livraria linda ali naquela garagem ali, bem linda, com umas mesinhas para a gente tomar o café. Vai ser o Verbo Café ali também, amém? Departamento das crianças aqui cheio de divisória para ter as salinhas dela. E ali também vai ter a secretaria do Rema, amém? O gabinete lá na frente, todo feito, bonitinho. Muita coisa vai ter, uma fachada linda. Sobre a fachada, nós vamos só fazer daqui a uns 6 meses a 10 meses. Porém, nós já vamos ter aí umas lonas lá com o logotipo do Verbo. Vamos colocar aquele, como é que é o nome daquele? Fly o quê? Fly Wind, como é que é? Windfly, sei lá. Sei lá, esse negócio aí. Bom, por que tem esse nome? Porque parece barco à vela, tá? Então, vai ficar lá fora, e 2, e mais um grandão, e outro pequeno com os horários do culto, e aí vamos pintar aqui essa fachada lateral aqui todinho, tá? E aí a coisa vai começar a rolar. Você crê nisso? Porém, isso aqui é só para a gente dar um estímulo para você sobre a nossa mudança e o que está acontecendo. Você crê que é um tempo novo? Queridos, é um tempo novo, não é só porque a gente se mudou, mas é um tempo novo pelo mover espiritual que está acontecendo, tá? Por exemplo, existe um mover nas nossas vidas como liderança, vamos somar os pontinhos, isso não é nem a pregação. Quando eu estava em Cascavel, há alguns meses atrás, um profeta lá chegou e me deu um molinete. Lembra dessa história? Ele me deu um molinete, aquele de pescaria, aquela linha. Aí disse, Senhor vai falar contigo aí. O profeta é coisa de profeta, né? E eu, quando cheguei em casa, quando eu abri, era o molinete, não tinha visto ainda. Ele me deu um presente todo fechado. E aí, com efeito, querido, onde eu vou, porque eu estou pregando, Deus está fazendo, graças a Deus, pessoas se converterem, né? Então, lá em Porto Alegre foram 9 vidas, graças a Deus. Isso nos mostra o quê? Que estamos em um novo estágio, espiritualmente a igreja está debaixo de uma nova unção, você crê nisso? É tempo de colheita, é tempo de multiplicação, é tempo de crescimento,
é tempo de algo maior que Deus está trazendo aqui. Nós falamos aqui também do que aconteceu, né? O Marquinho, vou falar de novo, o Marquinho, que é quem estava aqui em Maringá antes da gente chegar, ele não abriu a igreja, ele ficou só morando aqui, o pastor Marquinhos, né? Que foi ele quem fundou a Igreja Verbo da Vida de Fortaleza, quem fundou a Igreja Verbo da Vida de Natal, é um homem de Deus, e ele disse para mim, antes de ir embora, que o pastor Bud, quando ele chegou aqui no Brasil, né, vocês sabem, ele foi para Campo Mourão, aqui bem pertinho, e antes, lá eles não tinham começado ainda o Ministério Verbo da Vida, estavam lá para chegar na terra e perceber, e quando eles passaram por aqui, por Maringá, o pastor Bud tinha dito para o Marquinho, que ele falou, olhou para essa cidade e disse, aqui será uma grande igreja do ministério. E aí ele vai para Guarulhos, começa o Verbo da Vida em Guarulhos. Então, antes de começar o Ministério Verbo da Vida, o pastor Bud já tinha visualizado que aqui ia ter uma grande igreja. Amém? E é com essa palavra que nós estamos firmados e nós cremos que aqui será uma grande igreja e o rema daqui vai abençoar muitas vidas. Quem crê? Então, mas só que você tem que crer e andar junto conforme crê. Amém? E é exatamente o tema, porque eu queria começar já essa primeira pregação aqui na nova casa com um tema que é a ênfase do nosso ministério: fé. Diga fé. Glória a Deus. E o nome é Se Vendo e Andando em Fé. Oh, aleluia. Amém? Querido, quando nós aprendemos sobre fé, mais fé vem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Como está escrito lá em Romanos capítulo 10. E precisamos de uma injeção cada vez maior de fé e da prática da fé, para estarmos no nível daquilo que Deus quer fazer a partir de agora, porque estamos no novo estágio. Amém? Então, quando vem multiplicação, vem mais gente, quando vem mais gente, vem mais departamento, quando vem mais departamento, vem mais obras, quando vem mais obras, vem mais coisas, quando vem mais coisas, vem mais provisão e prosperidade, mas também vem mais pressão. Então, nós precisamos estar no nível de fé que Deus está requerendo das nossas vidas. Amém? Porque, queridos, muitas coisas que você não tem na sua vida, pode ter certeza que ainda é a falta de alguma área de fé que você precisa desenvolver na sua vida. Porque fé não é só fé para ser curado, é fé para ter uma vida próspera, é fé para andar no ministério que você recebeu da parte do Senhor, existe fé para amar. Sabia disso? Fé para amar. Muitas pessoas pensam que amor é um sentimento, mas amor não é um sentimento. Amor é o fruto do Espírito. E o amor, para que você flua no fruto do Espírito, você tem que andar em fé. Amém? Por isso que em Gálatas, no capítulo 5, antes do fruto do Espírito, Paulo escreve lá pela inspiração do Espírito Santo, que a fé opera ou atua sobre o piso do amor. Sem o amor não há fé. Amém? E sem fé não consegue se amar o próximo. Porque tem pessoas que são difícil tratamento, não é verdade? Tem gente que é difícil, não é ou não é? Temperamento difícil, né? Coisas difíceis acontecem, realidades difíceis, histórias difíceis. E às vezes para lidar com essas pessoas nós temos que andar em fé para poder amar. Amém? É essa coisa que muita gente não percebe, porque a gente tem essa ideia romântica, ilusória, que quem é de Deus é sempre calminho, não é verdade? Isso é uma ilusão, querido, porque tem gente que não é nem de Deus, é calminho. Quem conhece aqui alguém que não é de Deus, que nem crê em Deus, mas é calminho? Eu conheço gente que é assim. Está o mundo pipocando e a pessoa, não, tranquilidade, né? Sem neura. E o cara não crê nem em Deus. Então, uma coisa influencia na outra, mas o fato de você ser tranquilo e calminho não quer dizer que você está andando no Espírito. Mas com certeza quando estamos andando no Espírito, nós andamos em paciência, nós andamos em misericórdia, amém? Então é um equilíbrio, diga equilíbrio. Muitas vezes o que falta na vida das pessoas é equilíbrio. Eu posso dizer que diante de todos esses anos dentro de igreja, a coisa que eu mais vi foi desequilíbrio, né? E é muitas vezes o motivo pelo qual algumas pessoas têm até medo de profecia, né? Por quê? Porque falta equilíbrio em alguns profetas, isso faz as pessoas serem traumatizadas, e por ficarem mal traumatizadas não querem mais crer em profecia. Não é verdade? Você sabia que na história da igreja aconteceu isso?
Vim agora dar aula de História da Igreja em Porto Alegre e lendo um livro maravilhoso que eu até disse para a Fabiana, eu quero depois pôr aqui na livraria, um livro muito importante para todos nós. O nome do livro é 2000 anos de cristianismo carismático. Tremendo. O livro simplesmente ele prova historicamente que a igreja nunca parou de ter o mover do Espírito, e curas, e sinais, e maravilhas. Porém, querido, você sabia que algumas pessoas até hoje têm dificuldade no mover do Espírito? Porque quando houve um certo mover do Espírito num movimento chamado Anabatista, o que é que aconteceu? Depois de alguns anos, dentre os anabatistas se levantaram alguns profetas que começaram a dizer que era o Elias do último tempo, começaram a dar profetada por desequilíbrio e terminou por vindo toda sorte de perseguição sobre a igreja. Então, muitas vezes, as igrejas, o povo de Deus sofre por conta de desequilíbrio, mas quando andamos no equilíbrio da palavra, nós podemos ter plena certeza que a vontade de Deus não é só que você se encha da palavra, mas que você ande no Espírito. Amém? Como dizia o A.W. Tozer, a vida cristã ela é como um passarinho que tem duas asas. Uma asa é da palavra, a outra asa é do Espírito. Não se consegue viver na plenitude do Espírito só com a palavra. Não se consegue viver na plenitude do que Deus quer só com o Espírito. Você tem que se encher do Espírito e se encher da palavra. Amém? Então isso é vida de fé. Vida de fé é uma vida de equilíbrio. Equilíbrio não é sinônimo de frieza. Equilíbrio é sinônimo de plenitude da vontade de Deus. Assim como plenitude da vontade de Deus não é sinônimo de só mover-se no Espírito. Você entendeu? Como existe uma linha tênue e uma coisa pode ser confundida com a outra. A plenitude de Deus é plenitude do Espírito e plenitude da palavra. Quem anda na plenitude do Espírito e na plenitude da palavra é equilibrado, é cheio dos dons, é cheio do mover de Deus, ora em línguas, mas também tem a palavra certa no momento certo, vinda da própria Bíblia e não da cabeça da pessoa. Amém? Precisamos entender isso, mas para que a gente chegue nesse nível, é por isso que está chegando o rema aqui, amém? Que vai dar um up de conhecimento para você e para todos os que chegarem aqui, e vai ser uma grande bênção. Mas eu quero que você abra a Bíblia, e eu vou usar uma versão aqui diferente, tá? Você abre a Bíblia em Romanos 1,17. Como nós não temos a projeção, você vai ter que abrir a sua Bíblia. Olha para o irmão aí, olha para o irmão. Ei, e diz, ei, vai ter que abrir a Bíblia. Amém? Isso é bom, de vez em quando, que é para a gente não ficar acostumado só a ler o que está aqui, tá? Abre a Bíblia. Tá? Pode abrir a Bíblia de papel, de celular, de tablet, do jeito que você tiver aí, tá? Então, em Romanos 1,17, se você tem à disposição aí na sua Bíblia, a versão amplificada, vai ser nela que eu vou ler. Se não, você acompanha na sua versão e eu vou lendo na versão amplificada. Porque olha que interessante como está na versão amplificada, Romanos 1,17. Diz assim, pois no Evangelho é revelada uma justiça que Deus confere, que tanto brota da fé, como produz a fé, desvendada pelo caminho de fé, que estimula mais fé. Como está escrito, o homem que através da fé é justo e reto, viverá e viverá pela fé. Você entendeu aqui? Eu vou repetir, parece complexo, mas olha que interessante, olha. Pois no Evangelho é revelada uma justiça que Deus confere, que tanto, olha só, que tanto brota da fé, ou seja, a justiça vem através da fé, como conduz a fé, ou seja, você foi justificado através da fé, mas andando em justiça, você vai andar em fé. Amém? Desvendada pelo caminho de fé, que estimula mais fé, ou seja, quando você está andando em fé, verdadeiramente, vai ser estimulado mais fé. Você entendeu? A justiça vem pela fé, e em fé nós somos justificados, mas existe um caminho da fé, diga comigo, existe um caminho da fé, que vai estimular você a ter mais fé. Amém? Então, o Ministério Verbo da Vida é um ministério que é um caminho de fé. É um caminho que vai estimular você a andar em fé. E não caia nisso que se dizem por aí, que dizem, eu não vou falar sobre denominações, nem
nem sobre algumas pessoas, nada disso, que isso não é ético. Mas você sabe, que você ouve de vez em quando, alguém dizer, por exemplo, que hoje em dia existe um evangelho egoísta, onde em vez de dar glória para Deus, dá glória para os homens. Você já ouviu isso? Concordo, não deve dar glória para os homens, deve dar glória para Deus. Se for isso aí que está dizendo, é verdade, né? Aí tem alguém que diz assim, hoje em dia é tudo, tudo nas palavras de alguns pastores, é só para satisfazer a vontade e o ego da pessoa. Você já ouviu isso aí? Então, em parte eles estão certos, porque realmente existe esse tipo de evangelho. Mas o que nós sabemos, e eu sei, por conhecimento de causa, é que quando eles colocam esse balaio, como diz lá no Nordeste, esse balaio aí, de coisas erradas, eles estão colocando você e eu também junto. Porque para eles, o evangelho que estimula a fé é um evangelho pautado para o homem. Mas, querido, até um pouquinho de inteligência, eu não vou nem levantar a questão doutrinária aqui, de qual é a doutrina certa ou errada, ou qual é a teologia certa, qual é a teologia errada, qual é a placa da igreja certa, qual é a placa da igreja errada. Não vou falar nada disso. Vamos falar uma questão de lógica, de inteligência. Queridos, a gente vem para a igreja, além de adorar a Deus, a gente vem para receber algo da parte de Deus. É ou não é verdade? É ou não é? Você quando vem para a igreja, você não vem só vou adorar, você vai adorar, mas você quer receber palavra, você quer receber um estímulo, você quer receber uma direção da parte de Deus, você quer receber comunhão dos irmãos, você quer receber alguma direção, você quer receber o pastoreamento de Jesus. É verdade ou não é? Agora, querido, se eu quero um pastoreamento de Jesus, se eu quero uma palavra de Jesus, se eu quero uma cura de Jesus, se eu quero uma bênção de Jesus, se eu quero uma direção de Jesus, isso está fazendo com que o meu evangelho seja egoísta? Não, porque a igreja é um hospital, e no hospital os doentes vêm para ser curados. Então seria semelhante a dizer, não vá para essa igreja que é hospital não, porque o povo vai lá só para eles mesmos serem curados, em vez de exaltar a cura de Jesus. Querido, isso é uma contradição. Aonde há palavra, aonde há Jesus, aonde há evangelho, há fé. E aonde há fé, há cura disponível para você, a bênção disponível para você, a mudança de vida disponível para você, querido. Isso não é egoísmo, isso é o próprio reino de Deus. O reino de Deus, ao fluir da graça do Senhor, para abençoar as vidas. Então não é pecado nenhum vir para uma igreja para receber algo da parte do Senhor. E quando eu prego, ou qualquer ministro do Verbo da Vida for pregar e ensinar, não estão ensinando ou pregando o evangelho para acalentar o coração das pessoas. Não, porque nós não fazemos apologia a pecado. Pecado é pecado. Mas o fato de existir pecado e ter de pregar-se contra o pecado, não também tira a verdade de que todos nós precisamos do fluir da graça de Deus, precisamos do fluir do Espírito de Deus, precisamos do fluir da palavra de Deus, precisamos do apacentamento de Jesus. Você está entendendo? Então essa palavra ou esse caminho da fé, que é o Ministério Verbo da Vida, é um lugar onde você vai ser ensinado, onde você vai fluir no mesmo clima espiritual de fé. É um caminho de fé que vai estimular você à fé. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé, não dá. Não dá não. Sem fé, querido, você vai vir para a igreja e vai, eu queria que o pastor orasse pela minha cabeça aqui, porque eu preciso de uma bênção desse homem de Deus. Aí você vai vir, aí eu vou orar sobre você, você vai sair acalentado sua alma. Glória a Deus, porque o pastor pôs a mão sobre mim e me abençoou. Você vai para sua casa e quando for amanhã você vai ter a triste realidade, vai ver a triste realidade que é segunda-feira. E como todas as outras segundas-feiras, se você não andar em fé, você vai andar derrotado. Então, não é só importante eu impor as mãos sobre você, porque a imposição de mãos é algo bíblico e correto. Mas é importante muito mais do que a imposição de mãos, é a nossa determinação no nosso coração de querer crescer em fé, de submeter a essa influência benéfica da palavra que vai estimular você a andar em fé.
Amém? Mas também acontecem outras coisas. Existem pessoas que já ouviram tanto sobre fé, que, eu já sei tudo isso aí. Enquanto a gente estiver pensando isso, não entendeu nada sobre fé, porque não importa você aprender aqui sobre fé, importa você viver a fé. Porque aqui diz: o justo viverá pela fé. Mas existem dois tipos de pessoas: pessoas que estão enjoadas da fé e não vivem pela fé, e existem aqueles que estão escapando pela fé, em vez de viver da fé. Quem é que escapa, pastor? É aqueles que já estão morrendo e de repente vem um milagre, e busca Deus e vai e confessa a palavra, escapa pela fé. Mas Deus tem um caminho melhor para você. O que Ele quer é que você viva pela fé. Amém? O que seria exatamente viver pela fé? Eu vou dizer o que é viver pela fé. É você fazer algo que Deus está mandando, mesmo que você não tenha um tostão, ou não tenha nenhuma sabedoria aparente para aquilo, mas pela obediência ao que Deus mandou, você crê que vai chegar provisão, vai chegar graça, vai chegar direção. Isso é fé. Então quem anda em fé já é abençoado antes de ficar clamando pela bênção, porque você vai sabendo que nada de errado vai dar. Quer ver um exemplo? Você vai ter que submeter uma cirurgia, vamos supor, uma cirurgia de coração, e o médico diz: olha, assim, o seguinte, eu não vou trazer falso relatório para você não, o negócio é muito sério, 50% de chance de viver e 50% de chance de morrer. Quem anda em fé, mesmo que diga: irmãos, ore por mim, mas já entra na sala de cirurgia confiando que vai voltar e vai dar tudo certo, porque sabe que Deus prometeu e que a palavra de Deus é a verdade, e fica tranquilo. Então quem anda em fé, ele entra no descanso, que está lá em Hebreus capítulo 4, amém? Agora, tem muitas pessoas que ficam desesperadas e pedem para todo mundo orar, e porque todo mundo orou, aí a pessoa escapa pela fé, né? Entra desesperado na sala de cirurgia, tem que tomar um tranquilizante, e aí às vezes escapa porque o povo clamou, o povo orou, o povo determinou. Isso é escapar pela fé. Eu não estou dizendo que é errado, amém? Diga: não é errado. Eu estou dizendo que Deus quer que você fique no nível de viver pela fé. É isso que eu estou dizendo. Melhor do que pedir um milagre emergencial, alguma coisa que tem que ser de última hora, melhor é viver pela fé. Quando você sabe que os seus passos, que são os passos dos justos, serão abençoados. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: para viver pela fé, não é só necessário ser filho de Deus. Você pode ser filho de Deus há 50 anos, e mesmo assim está escapando pela fé. Você entendeu? Não é só ser filho de Deus, não é só ser filho de pastor, não é só ser bonzinho, não é só ser fiel nos dízimos e ofertas, não é só não faltar nenhum culto. Não, o nível de fé é muito mais do que isso. O nível de viver em fé é aquele nível que sabe que cada passo que dá vai fluir, vai dar certo, nenhum mal chegará até você. É o Salmo 91. A essência do Salmo 91 são 3 verbos, diga 3 verbos. Todo o Salmo 91 está em cima de 3 verbos. Eu digo logo, os dois primeiros dizem os 3 verbos. O que habita no esconderijo do Altíssimo, diga habitar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diga descansar. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Diga dizer. Então, habitar, dizer e descansar. Diga habitar, dizer e descansar. Mais uma vez, habitar, dizer e descansar. Diga habitar, dizer e descansar. Então, quem é que anda no nível de fé, de viver pela fé? Quem habita, quem fala a palavra e descansa. Então, se a gente não cumpre esses 3 verbos, a gente às vezes está só escapando pela fé. Porque a fé, como disse o Senhor, a fé que tu tem para ti. A fé é algo do coração. Eu não posso dar conta da tua fé, nem tu pode dar conta da minha fé.
O que é que nós podemos dar conta? Nós podemos dar conta de, como diz a Bíblia, de nos estimularmos às boas obras, nós podemos dar conta de ministrarmos uns aos outros, nós podemos dar conta de orar uns pelos outros, nós podemos dar conta de estar criando, presta atenção nisso, um ambiente espiritual de milagres, um ambiente espiritual de fé, ou como eu disse aqui, um caminho de fé que estimula a fé. Você entendeu? Mas é condição sine qua non, ou seja, é básico, você tem que perceber a importância da sua fé. Você tem que aprender e perceber que se você não andar em fé, você vai se enganar. Corre o risco de você vir, espero que nunca isso aconteça, mas eu tenho que te dar a advertência, corre o risco de você vir em todos os cultos, você trabalhar em algum departamento da igreja, você até se matricular e fazer o rema. E se você não estiver com o coração correto, corre o risco de você passar a sua vida toda só escapando pela fé. Porque o rema é uma ferramenta. A Igreja Verbo da Vida em Maringá é uma ferramenta. As nossas vidas é uma ferramenta. Não estou dizendo que nós somos só uma peça. Eu estou querendo dizer que nós somos um instrumento de Deus. O rema é um instrumento de Deus. Essa igreja aqui é um instrumento de Deus. Mas quem aqui já aprendeu? Presta atenção. Você pode ter na sua casa a oficina mais linda. Cadê o Edu? Edu está aqui. Edu gosta de ferramenta também. Todo homem gosta de ferramenta, né? Eu ontem estava lá com o pessoal desmontando as coisas lá no Templo Velho. E aí o Glaucio disse: Glaucio, me dá uma chave Philips aí. Ele me deu, quando eu vi, disse: que chave boa, hein? Porque quando a gente vê uma ferramenta boa, a gente sabe que aquilo é de qualidade. Mas quantos aqui já aprenderam que não adianta de nada ter toda aquela ferramentaria, ter todas aquelas máquinas, se você não usar, valeu de nada. Não valeu de nada, é igual a ter uma estante cheia de livros. Se você não lê, não vale de nada, é só um enfeite. Queridos, o rema é um instrumento, é uma ferramenta. Essa igreja as nossas vidas é um instrumento. Mas você tem que absorver, diga, eu vou absorver, diga, absorver com avidez. Como diz lá em Tiago capítulo 1, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ali está psique. Você tem que receber com a vida. Eu vou receber. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais da palavra. Eu vou crescer em fé. Agora entenda, veja, como eu disse no início, você vai querer crescer em fé, não é para honrar você mesmo, não é para você fazer o seu próprio império, o seu ministério, não. Você vai desejar crescer em fé para ser um instrumento fiel na mão do Senhor. Porque quando alguém estiver doente, quando alguém estiver precisando de uma ajuda, você vai lá com ousadia e trepidez, não vai ligar, vou ligar para o pastor, para a Fabiana, para ver se ora e resolve isso. Não, você vai lá mesmo e vai. Por quê? Porque você está cheio da palavra, você está cheio de fé, porque a ferramenta chamada rema, a ferramenta chamada ministros do Verbo da Vida, a ferramenta chamada Verbo da Vida em Maringá, você absorveu e você está trabalhando com essa ferramenta, você está no caminho da fé, você está no ambiente de milagres, você está no ambiente da palavra. Queridos, eu enquanto pastor, Fabiana também, todo mundo aqui que já fez o rema e que está junto com essa visão, enquanto estamos aqui, precisamos ter a exata noção da nossa importância para essa obra. Sabe qual é a sua importância? Você é o instrumento de Deus para salvar essa geração. Você é o instrumento de Deus para ministrar a palavra da fé. Você é o instrumento de Deus para pegar esta visão, que não é a visão do pastor Sérgio. Existe uma visão local, existe a minha visão, mas a visão de Deus para trazer a palavra da fé é muito mais que a visão de um homem, querido. É a visão de Jesus. Ele mesmo disse, olha, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Você viu quanto é impressionante quando as pessoas, quando tem um viés errado de teologia, um viés errado de ensino da palavra, de doutrina, é interessante, as pessoas leem e não entendem.
Porque é impressionante, querido. Abre lá os evangelhos, lê João, lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas. Você observa a quantidade de vezes que Jesus fala sobre fé. Mulher, grande é a tua fé. Homem, grande é a tua fé. Tudo é possível que crê. Nem Israel viu uma fé como essa. São muitas vezes que Jesus fala sobre fé. É impressionante como as pessoas, quando não dão importância ao ensino da fé, lê aquilo e não consegue ver. É uma coisa impressionante. Uma das coisas mais me impressiona é a cegueira espiritual. É a maior prova de que uma coisa espiritualmente correta não depende de inteligência, querido. Depende de coração correto. Entendeu? O coração correto não é enviesado, não tem viés, não pende para uma placa de igreja ou para um ponto de vista qualquer. O coração correto, ele vai sempre pender para a palavra. Ele vai crer na plenitude da palavra. Se está escrito, está feito. Amém? Nunca esqueça daquele dia. Eu já disse aqui nessa igreja, mas tem gente nova que nunca ouviu isso. É impressionante, uma coisa dessa é absurdo. Eu estava em Aquidauana, e eu estava numa livraria em Aquidauana, e conversando com um pastor de uma igreja lá, que tinha até mais membros do que a da gente na época. E eu falando sobre Deus e fé e etc, e com ele e tal, e ele tinha até certa abertura comigo. E aí eu citei Marcos 11, 23. Num determinado momento lá eu citei Marcos 11, 23. Jesus diz: qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que será conforme o que ele disse. Existe 3 vezes o verbo dizer e uma vez crer. E quando eu disse isso, sabe o que foi que o pastor disse? Pasmem, é impressionante. O pastor disse assim: mas não é bem assim. Eu já fiquei escandalizado quando ele disse não é bem assim, com uma palavra que Jesus disse, porque é o fim, né? Jesus fala um negócio e um pastor disse que não é bem assim. É estranho ou não é? Aí ele disse, não é bem assim. Eu disse, por que, irmão? Aí disse, não, porque se fosse assim, qualquer um que disser, então até o incrédulo ia dizer e o monte ia sair. Aí eu acabei a conversa aqui, mas dentro de mim eu fiquei pensando, meu amigo, até pastor não está crendo como tu, imagina o incrédulo. Até pastor está dizendo uma besteira dessa, imagina o incrédulo. Você entendeu? É sério, querido. É preciso entender o poder da confissão da palavra. Você crê com o coração e fala com a boca. Diga, eu sou abençoado. Diga, nós vamos crescer. Diga, eu sou provisionado. Diga, eu tenho direção do Espírito. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo. Diga, eu sou curado. Diga, minha família é abençoada. Diga, na minha casa a prosperidade, na minha casa a cura, na minha casa o fluir do Espírito de Deus. Você tem que dizer todo dia, queridos, isso. Todo dia. Eu e Fabiana, nós temos plena certeza que as nossas filhas são a bênção que são por causa da confissão e da oração. E do nosso bom exemplo. Porque às vezes tem pais que dão bom exemplo e os filhos vão embora. E também há pais que falam, oram, mas dão mau exemplo. Mas quando alinhamos a oração e a confissão como um bom exemplo, meu irmão, isso é uma bomba. Não tem cão do inferno que destrua a sua família. Não importa o que aconteceu. A unção do Espírito Santo quebra o jugo. Mas o que a gente fala, a gente tem que viver. Senão não vai funcionar, queridos. Outra coisa muito importante, que tem a ver com o ambiente de fé e de milagres. Tem muita gente que vai para a igreja, muita gente que confessa a palavra, tem muita gente que até dá bom exemplo, não faz coisa errada, não mente em casa, mas tem uma outra coisa que é muito importante. Essa é a pincelada final. Crie um ambiente de amor na sua casa. Porque a fé opera pelo amor. Quando você não cria um ambiente de amor, amor tem carinho, querido. Diga comigo, amor envolve carinho.
Diga, amor envolve proteção. Diga, amor envolve perdão e misericórdia. Quem ama quer o melhor da outra pessoa. Mas às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tenho que repreender porque quem ama não encobre. É claro que você tem, mas existe tempo para tudo. Tem um tempo da repreensão, tem o tempo do carinho, tem o tempo de chegar para perto, tem o tempo de enviar. Tudo tem o seu tempo, amém? Isso é fé. E eu disse, o problema é que muita gente é desequilibrada, querido. Falta equilíbrio nas coisas. E graças a Deus que a palavra da fé está aqui. E todos nós que fazemos parte desse caminho, estamos debaixo dessa visão, estamos debaixo dessa unção, estamos aqui disponíveis para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e na sua família, se você quiser. Como dizia o pastor Bud, ele gostava muito de citar Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muita gente quer, quem quer bênção aqui? Quem quer o melhor da terra? Mas tem outra parte, tem que ouvir. E o problema é esse, sabe o desequilíbrio da gente é o ouvir, sabe? Esse pastor está dizendo verdade aí, aí esse mais já tirou totalmente qualquer condição de... Mas a minha vida, mas ele não conhece a minha realidade. Mas ele está dizendo isso, mas eu acho dele isso e aquilo outro. Mas essa igreja é assim, é assado, mas esses mais aí, querido, essas conjunções adversativas, mas porém, entretanto, assim como o se, destrói toda a capacidade e possibilidade do melhor de Deus se manifestar na sua vida. Você tem que tirar essas conjunções, tem que tirar o mais, o porém, o entretanto, tirar o se, porque na palavra de Deus não tem mais, porém, o mais é para o pecado. Tira pecado da tua vida, tira coração errado e decide crer na plenitude da palavra. Sabe uma coisa que muitas vezes destrói a vida de fé das pessoas? E eu quero que você entenda que o Ministério Verbo da Vida é um ministério da palavra, é um ministério de excelência, é um ministério de fé, é um ministério de amor, não é um ministério de pecado, nós somos contra o pecado, mas tem umas coisinhas que algumas pessoas praticam e se esquecem. Também é pecado viver maliciosamente. Como assim, pastor? Malícia. Você sabe o que é malícia? Muita gente se engana do que é malícia. Malícia não é ficar pensando em moralidade, não. Isso é errado, é pecado, mas não é isso que é malícia, não. Sabe o que é malícia? Malícia. Sabe o que está falando? Pensar sempre o mal do outro. Eita, agora ficou um silêncio. Não tem amém e aleluia, não. Por que eu sei que não tem amém e aleluia? Porque eu duvido, quase todas as igrejas que eu fui, tinha sempre uma dúzia de pessoas maliciosas. Sempre pensando mal. É o ministério do mas, o ministério do porém, o ministério do entretanto, o ministério do não é bem assim, porque tem sempre um ponto de vista errado a respeito de alguém da igreja. Você sabe que se você ficar pensando assim, dificilmente você vai usufruir do plenitude de Deus, porque a Bíblia diz claramente que a gente tem que lançar fora toda forma de malícia, querido. Deus, nós somos o corpo de Cristo, mas pastor, fulano é errado, porém pastor, cicrano diz que é uma coisa, mas é outra. Querido, não é da tua conta. Diga, não é da minha conta. Porque o que nós devemos fazer é só pregar a palavra, é só crer na palavra, é só ser ministro de Cristo, porque quando as pessoas olharem para você, como você está olhando para mim, vai saber se essa palavra é do pastor Sérgio ou é de Jesus. Porque o seu coração, o Espírito vai testificar. E sendo de Jesus, em vez de a gente estar colocando mas, porém, entretanto, não é bem assim, em vez de estar pensando essas coisas, vamos receber com mansidão a palavra, para que ela opere aquilo que Deus quer na sua vida. Querido, não adianta a gente querer fazer as coisas da nossa forma. Deus foi quem te fez, quem te criou, Ele sabe mais do que você. Deus disse que a gente tem que jogar fora esse tipo de pensamento. Deus disse que a gente tem que receber com mansidão a palavra. Deus chama isso, sabe de quê? Ele usou Paulo para dizer, uma fé pura. Uma fé
pura. Diga, eu quero, Senhor. Vamos fazer essa oração. Diga, Senhor, eu quero andar numa fé pura. Fé pura, fé sem malícia. Fé sem propósitos particulares. Entendeu? Fé pura. Eu já disse isso várias vezes, porque é uma coisa, querida, a gente como pastor, como ministro, eu não estou dizendo, pastor está me acusando, eu não estou acusando você, eu só quero que você entenda. A gente como pastor, como ministro, a gente percebe o ambiente espiritual, entendeu? Tem muita coisa que eu percebo e eu não falo, para não machucar ninguém. Eu já sei quando você está com o coração errado, de primeira, meu irmão. Não é porque eu sou Deus, não, é porque como pastor, Deus me colocou e me deu esse dom de observar e ver o que é que você tem. Eu não sei o que aconteceu na tua casa, nem o que você falou, mas eu sei que o resultado não é muito bom. E eu te digo uma das coisas que eu percebo, é essa tendência das pessoas de estar sempre pensando mal. Tem até um livro de João Bevere chamado A Isca de Satanás, quem já viu falar desse livro? E tem um livro do irmão Reagan Jr., que Evite a Armadilha da Ofensa, se eu não me engano. Falam mais ou menos da mesma coisa. A isca de Satanás e a armadilha de ofensa é o quê? É a malícia. Você está pensando, ou está magoado com uma coisa que alguém fez com você, e aí guarda aquela mágoa, e aí não confia mais na pessoa. Queridos, ame, amor lança fora todo pecado, a Bíblia diz que quem anda em amor cobre multidão de pecados. Você sabe o que significa cobre multidão de pecados? Você já fez um estudo sobre isso? Eu fiquei muito curioso, comecei a analisar, e vendo os comentários e no original, sabe o que significa quem ama cobre multidão de pecados? Sabe o que significa? Pasmem, presta atenção. O que ele está dizendo, eu vou traduzir assim, de uma forma mais explicativa. Ele diz, quem ama cobre os pecados dos outros e não vai repassando. Não é sério isso? Então não adianta nada você dizer que ama a Deus e não cobre multidão de pecado, não cobre nada. Fica só passando, isso é malícia. E é por isso que não consegue andar em fé. Ou confessa, eu sou abençoado, eu sou aquele outro, e nada acontece. Querido, Deus quer que você viva pela fé. Deus quer que você ande num ambiente de milagres. Deus quer que você ande num ambiente, quando você falar, as coisas vão acontecer. Deus quer que você diga curado, e a pessoa ser curado. Eu sei que existem unções, existem chamados de unção de cura, e eu sei que tem chamado ministerial, mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse lá em Marcos 16, os que creem imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Lá não diz os pastores, lá não diz profeta, diz os que creem. Quem quer crer aqui? É quem crê, querido, independente de ser pastor, profeta, o que for. Mas crer envolve um coração alinhado. Amém? Amém, queridos? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe, para você criar um ambiente de fé e um ambiente de milagres, às vezes você tem que dar uma risada na cara de Satanás, né? Tem que dar uma risada, diga ha, 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 ha. Tem que dar risada, querido. O diabo quer destruir a sua vida, você tem que dar uma risada na cara dele. O diabo quer matar você, o diabo quer destruir a tua vida. Tem que dar risada. Se você não rir, não funciona. Por que existe essa unção de rir? Não existe unção de rir, mas existe uma unção que está disponível para você, que quando você ri, você anda no nível de fé que vai disponibilizar essa unção na sua plenitude. Então você tem que rir. Você ri, porque quando você chora, quando você reclama, o diabo dá risada. O diabo dá risada toda vez que você chora. Mas a minha vida, e daí? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas cadê Jesus? Está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Mas e a minha história de vida? A sua história ficou para trás, o que importa é o agora.
Então não importa a história, quem você teve, não teve sorte, não teve azar, a tua família morreu, o que for, querido, existe um poder disponível para o agora, o momento que você crê. Enquanto você não crê e achar que não é assim, nada de bom acontece. Mas pastor, que palavra, porque a pessoa pode pensar isso, né? Que espécie de pastor é essa? Diz um negócio desse, mas eu vou mentir para você. Eu vou dizer, não, viva a sua vida, acho que você quiser, e vai dar tudo certo. É mentira, querido. É mentira, a verdade é, viva conforme a Bíblia diz. E todas as promessas de Deus vão se manifestar na sua vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu creio nisso de todo o coração, querido. Eu creio, querido. Eu creio, querido, que nós estamos numa igreja grande aqui, um rema grande, não é porque é para a gente se sentir satisfeito, porque o projeto de Deus, para as pessoas verem que Deus está conosco. Nada disso, querido. Eu creio porque eu sei, tem muita gente aqui nessa cidade, estão com fome, desesperada, precisando de Deus. Olha aí o que Fabiana falou, tem gente que conhece até os livros do irmão Rega, tem gente pedindo para ter um rema, tem gente ansiosa, tem gente que quando vê o rema, querido, quando a gente estava lá em Aquidauana, tinha uma mulher que foi fazer um rema, que teve um sonho, nem conhecia rema nem nada, teve um sonho, e no sonho dela ela viu o logo do rema. Como foi aquela história? Teve aquela história, não foi? E Deus disse que ela fosse lá e ia mudar a vida dela. Queridos, nós estamos crendo em coisas assim, Deus chamando, mas a gente tem que estar no nível de Deus. A gente tem que ser bênção, tem que ser o instrumento, a ferramenta de Deus para abençoar a vida dos irmãos. Então o tempo de estar com picuinha, ai, minha vida, ai, não deu certo isso, não deu aquilo, para com isso, cresce em nome de Jesus Cristo, porque Deus quer que você cresça, que você seja uma bênção. Ninguém pode dar o que não tem. Não venha me dizer que você vai dar Jesus para alguém se você vive na miséria. Que espécie de Jesus é esse? Que não resolve nem a tua vida? Como é que você tem coragem de passar um Jesus que não resolve a tua vida? Que é isso, pastor? Exatamente. Você vai se enganar. Jesus salva a tua vida e não mudou a tua? Não, o problema não está com Jesus não, Jesus muda. Diga, Jesus muda, Jesus transforma. Diga, Jesus salva. O problema não está com Jesus, nem está com a palavra. Não está não, o problema está com a gente. Somos nós que precisamos sair do nível do orgulho, se quebrantar e aceitar na totalidade o que a Bíblia diz. Eu creio que Jesus é bom. Eu creio que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu creio que o que Deus tem para a sua vida é muito maior até do que você sonhou. Então, se não se cumpriu, tem alguma coisa de errado na sua vida. E se fale para mim também. Então, quando nós estamos dizendo que isso aqui vai ficar grande, vai ser, é porque nós cremos no melhor para a sua vida também. Até a própria psique sua vai se sentir bem quando você sabe que pertence, uma sensação de pertencimento de algo de Deus. Mas o algo de Deus só se manifesta quando nós cremos e andamos conforme o que nós cremos. Amém? Então, como achei muito bom o que Fabiana falou na quinta-feira aqui. Dos cegos, eram 10 cegos, né? E clamaram, Jesus, filho de Davi. E Jesus disse o quê? Vai lá e se apresenta lá para o sacerdote. Olha que palavra, hein? Você já pensou um negócio? As pessoas querem Jesus, mas se você tivesse com Jesus, talvez você se magoasse com Jesus, né? Já pensou se você visse Jesus aqui? O Jesus me ajuda, e ele dissesse, vai lá na prefeitura, vai andar até lá na praça, vai lá. Quando chegar lá na praça vai dar tudo certo. Não, mas eu quero estar com o senhor, vai lá, vai lá. Se ele falasse assim com você, o que é que você ia dizer? Que espécie de pregador é esse? Como disse Naamã, né? Lá na Síria tem rio muito melhor do que esse Jordão velho aí barrento. Esse Jordão velho barrento aí. Aí o servo muito mais sábio do que ele disse, mas se ele tivesse pedido uma coisa maior, você não teria feito? Homem, pelo amor de Deus, vai lá e dê os 7 mergulhos, deixa de besteira. É essa besteira que a gente tem que impede a gente de andar no melhor de Deus, querido. Deixa de besteira. Olha para o teu irmão aí, olha, eu quero que você diga isso, tenha coragem. Olha aí e diz, ei, tenha vergonha na cara. Deixa de besteira.
tem que ter. Rapaz, vamos ser sinceros. Quem crê em Deus aqui? Querido, você acha que o Criador desse universo tão grande, Ele não é bom? Ele é bom. Se nós não estamos andando no melhor dele, querido, o erro não está com Deus. Amém. Diga, eu andarei em fé. Oh, aleluia, glória a Deus. Tinha muita coisa, mas o tempo voou e hoje é dia de ceia. E eu quero chamar agora os diáconos. Você recebeu algo da parte do Senhor nessa palavra? Amém, queridos? A ceia é um momento em que todas essas verdades que foram ditas, elas são lembradas. A Bíblia diz que quando participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É muito importante dizer isso, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Quando fala da morte, não está dizendo anunciar só a crucificação dEle. Quando se diz está anunciando a morte, está falando o que foi feito a partir daquele momento que Ele morreu. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando os benefícios da nova aliança. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando que nós fazemos parte de um povo diferente, da família de Deus. Quando estamos participando da ceia, nós estamos anunciando que nós somos alimentados com o pão da palavra. Quando estamos participando da ceia, nós estamos anunciando que fazemos parte do mesmo pão, ou seja, do mesmo corpo de Cristo. Quando estamos participando da ceia, nós estamos anunciando que não vamos andar em doença, porque Jesus pagou o preço para eu e você andar em novidade de vida e em cura. É isso que a gente anuncia quando participa da ceia. É por isso que a ceia é um momento tão santo e sagrado. Porque é um momento em que com nossas atitudes nós estamos pregando a Cristo. É um momento quando nós pegamos o pão e o vinho e colocamos dentro de nós, nós estamos dizendo que nós somos um com Cristo. Tem um versículo da Bíblia que diz que quem é aquele que se une com o Senhor se torna um com Ele. É exatamente essa a essência da ceia. Você se tornou um com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga, eu sou um com Cristo. Vamos orar pelos elementos. Pai Celestial, está aqui o pão e o vinho, que representam o corpo de Cristo, a cura, a unidade, a palavra, e também o sangue da nova aliança que foi derramada, que foi feita e selada de uma vez por todas. Essa nova aliança que nós temos, que nos dá a garantia de que vamos sermos arrebatados, ressuscitados, que nós participamos do reino de Deus, nos dá a garantia que somos um com Cristo e que nós temos uma aliança contigo, Senhor, e tu tens uma aliança conosco. Estão aqui abençoados esses elementos, o pão e o vinho, em nome de Jesus.